Olá, eu sou o Bruno, o criador do Espaço Zen, e eu vou continuar com o estudo do livro Confiança, a Arte de Entregar a Vida e Confiar a Si Mesmo. Tá. Confiança significa estar aberto, disponível e receptivo como outro. Quando você está aberto para o vento e a chuva e o sol da existência, quando não há resistência nenhuma, quando você está num estado de entrega, isso é confiança. O estado de deixar acontecer. Quando você está fluindo com a existência, apenas flutuando com o rio em direção ao oceano, sem nenhuma ideia própria sobre onde gostaria de ir, sem ideia de quem você é, sem ideia de quem você é, tão completamente relaxado que o rio da vida, que vocês já estão separados. Você é apenas uma ondulação no rio, uma onda. Isso é confiança. Ao longo do tempo vou explicar o que ele quer dizer. Há coisas que se pode acontecer, não se pode fazê-las. Fazer é só para coisas muito comuns, coisas mundanas. Você pode fazer alguma coisa, você pode fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Você pode fazer alguma coisa para ser poderoso. Pode fazer algo para ter prestígio, mas você não pode fazer nada quando se trata de amor, de gratidão e de silêncio. Ou seja, para o fazer, tem algumas coisas. Para o dinheiro, ganhar dinheiro, você pode alguma coisa para ser poderoso, você pode fazer algo para ter prestígio, mas nada de amor. Tipo, o fazer é mundano, para ganhar dinheiro, essas coisas todas. É muito importante entender o que o fazer significa no mundo. E o não fazer significa aquilo que está além desse mundo, onde as coisas acontecem, onde apenas a maré leva você à costa. Ou seja, o não fazer apenas é onde apenas a maré leva você à costa. Se você nadar, você perde. Se você fizer algo, irá, na verdade, desfazer. Porque todo fazer é mundano. Olha, vou explicar essa parte. Quando você está flutuando com a existência, apenas flutuando com uma direção própria, onde você não gostaria de ir, sem ideia de quem você é, tão completamente relaxado que o rio da vida não estão separados. Ou seja, quando você está relaxado com o rio da vida, você acompanha. Se você não nadar, onde apenas a maré leva você à costa. Se você nadar, você perde. Ou seja, se você estiver nadando, se você tiver, você vai perder. Ou seja, você tem que relaxar. Se você nadar, você vai perder. Se você fizer algo, irá na verdade desfazer. Porque todo fazer é tem que ter, se fizer, importante entender isso. Você tem que relaxar. E o rio faz o seu trabalho. Muitas poucas pessoas conhecem o segredo de não fazer. É permitir que as coisas aconteçam. Se quiser coisas grandiosas, coisas que estão além do pequeno alcance das mãos mundanas, da mente humana, das habilidades humanas. Então você terá que aprender a arte do não fazer. Eu chamo da arte de meditação. É um problema,
Porque no momento em que você dá um nome a ela, imediatamente as pessoas começam a perguntar como fazê-la. E você não pode dizer que estão erradas, porque a palavra meditação dá a ideia do fazer. Eles fizeram o seu dourado, eles fizeram mil e coisas. E quando ouvem a palavra meditação, elas perguntam: então diga-nos como fazer. Presta atenção. E a meditação significa basicamente o início do não fazer, do relaxar, do seguir com a maré, ser apenas uma folha morta ao vento, com uma folha nuvem movendo-se com o vento. Nunca pergunte a uma nuvem: para onde você está indo? Ela mesma não sabe. Ela não tem endereço, não tem destino. Se os ventos mudassem, eles estão indo para o sol. Estão indo para o sul. Estão indo para o sul, não começam a ver para a morte. A nuvem não diz aos ventos: isso não tem nenhuma lógica. Estamos indo para o sul. Agora estamos no movimento do norte. Que sentido que isso faz? Não, ela simplesmente começa a se mover. Quando está vindo para ela, o norte, sul e leste não faz nenhuma diferença. Só se movendo com o vento, sem nenhuma direção, sem nenhum objetivo, sem nenhum lugar para onde quer chegar, ela apenas está se apreciando a viagem. Ou seja, olha só, ela não tem um destino. A meditação é o início do não fazer, é do relaxar. Esse do não fazer, eu vou deixar bem claro, é o início do relaxar. Voltando, desculpa. Então, a meditação dá o início do não fazer. O que isso quer dizer? Na meditação, significa que você tem que relaxar. Quando você começa a relaxar, você vai começando a seguir com a maré, seguindo com o fluxo. Ou seja, a meditação, você tem que relaxar. Ser apenas uma folha morta ao vento, ser apenas uma folha morta ao vento, sem nenhuma direção ao vento. Nunca pergunte onde você está indo, porque você está indo com o fluxo. Você não está nem aí, você apenas está indo. Ou seja, o início da meditação do não fazer, vou explicar esse não fazer. O não fazer é relaxamento, tá? Não confunda isso. Não fazer, você tem que relaxar. Olha só, o não fazer significa aquilo que está além do mundo, onde as coisas acontecem, onde apenas a maré leva você à costa. Se você nadar, você perde. Se você fazer algo, irá na verdade desfazer. Ou seja, se você nadar, você vai começar a perder. Perder mesmo. Nadando, ou seja, não fazer significa que você tem que relaxar. Você tem que relaxar. Apenas isso, você tem que relaxar. Nunca pergunte ser apenas uma folha morta ao vento, a uma nuvem movendo-se para o vento. Nunca pergunte para onde você está indo. A nuvem nunca diz aos ventos, isso não tem nenhuma lógica, estamos indo... Enfim, aí vai, né? Para onde você está indo? Ela mesma, eu estou entendendo até, ela mesma não sabe, ela não tem endereço, não tem um destino, ou seja, você está indo com o fluxo, você não tem endereço, você está indo. Estamos indo para o sul, então começa a ver para os... Então, só se movendo com o vento, sem desejo, sem nenhum objetivo, ou seja,
Nunca pergunte a um meditador por que você está meditando, porque essa questão é irrelevante. A meditação em si é um objetivo. A meditação em si O objetivo é o caminho ao mesmo tempo. A meditação é em si o objetivo e o caminho. Peraí, vou falar. Porque nunca pergunte a um meditador por que você está meditando. Por que você está meditando? Porque essa questão é irrelevante. A meditação em si é um objetivo e é o caminho ao mesmo tempo. Ou seja, na meditação, ir com a maré, com o fluxo, ou seja, você tem que se soltar. Se solte na meditação. Relaxe. Isso é o que significa não fazer. Você tem que ir com o fluxo. Relaxe. Apenas relaxe. E deixe que o fluxo me leve. A meditação faz de você uma nuvem de consciência, e não há nenhum objetivo. Nunca pergunte ao meditador por que você está meditando, porque essa questão é irrelevante. A meditação é em si o objetivo e o caminho ao mesmo tempo. O Lao Tzu é uma das figuras, agora estou entendendo, o Lao Tzu é uma das figuras mais importantes do não fazer. Se formos registrar a história da mesma maneira, então deveria haver dois tipos de história. A história da realização dos agentes e sobre dos agentes. A história de realizações dos agentes. Elas não são Timeline, Strine, é terrível, Adolf Hitler. Essas são pequenas coisas que pertencem ao mundo fazer. E tem a ver uma outra história, uma história mais elevada, uma história real, de consciência humana, da evolução humana. Essa história é de Lao Tzu, Sun Tzu, Lince, Gautama Buda, Maravita, Bodhidharma. É um tipo totalmente diferente. Lao Tzu atingiu a iluminação sentado sobre uma árvore. Uma folha tinha acabado de cair. Foi no outono e não havia pressa. E a folha estava descendo em zigue-zague com o vento. Lentamente ele observou a folha e a folha desceu até o chão. Porque no chão, enquanto ele observava a folha que caía e pousava no rio, algo se aquentou dentro dele. E a partir daquele momento ele se tornou um não realizador. Os ventos vêm por conta própria. A existência cuida. Ele foi contemporâneo de um grande pensador, moralista, devastador, Confúcio. Pertence a outra história, a história dos grandes realizadores. Confúcio teve grande influência sobre tem Sun Tzu e foram discípulos de Lao Tzu. Na China, o Sun Tzu e Lao Tzu foram discípulos de Lao Tzu. Eles três pessoas chegaram ao Bagazhu, mas ninguém pareceu impressionado com elas. As pessoas ficam impressionadas quando fez algo grandioso. Quem fica impressionado com alguém que alcançou um estado de não fazer. Mas Lao Tzu ouviu o nome e se interessou. Que tipo de homem é esse que diz que as coisas reais só podem ser alcançadas do momento de não fazer? Você pode conseguir nada. Você pode conseguir nada por ele não fazer. Você tem que fazer. Tem que se tornar um grande realizador. E saber que o Lao Tzu vivia. Eu saber que o Lao Tzu vivia muito tempo perto das montanhas. Confúcio foi visitado com seus discípulos
Ele tinha apenas muitos discípulos, reis, príncipes, e foi um grande professor. Mas ele, todo mundo deixe-me entrar numa caverna sozinho. Ele disse, deixe-me entrar na caverna sozinho, porque eu já ouvi falar que ele é um homem perigoso. E eu não sei como vai se comportar comigo. Vocês ficam aqui fora. Se eu chamar, podem vir. Caso contrário, conto depois o que aconteceu. E foi o sábio da porte dele não levar todo o grupo de discípulos com ele. Porque quando voltou, estava suando. E eles disseram, o que aconteceu? Por que está tão frio? Os ventos são tão gelados na montanha. E você está suando. Ele disse, vocês devem ficar felizes que eu esteja vivo. Aquele homem não é humano, é um dragão. Ele é realmente perigoso e vigno. Não conhecemos a versão de Lautos do que aconteceu naquela caverna. Não sabemos o que o Confúcio relatou. Ele disse, quando entrei, ele nem sequer olhou para mim. Eu me aproximei dele, mas ele não reparou em mim. Só isso, só foi o suficiente para me causar o tremor. Naquela caverna escura, aquele homem sentado ali, tão silencioso, como se eu não estivesse ali. Por fim, tive que romper o silêncio, e para quebrar o gelo eu disse, eu sou Confúcio. E aquele velho perigoso disse, e daí? Continue sendo Confúcio. A conversa não dispensava? Por que? Como falar com esse homem? Eu disse, eu vim aqui falar com você. Ele disse, tudo bem, pode falar. Eu nunca pedi alguém, eu nunca impedi ninguém de falar. Fale. Mas não há ninguém aqui para responder. Olha só. Ele disse, tudo bem, pode falar, mas eu nunca pedi alguém de falar. Mas não há ninguém aqui para responder. Reuni coragem, contou confuso, perguntei, mas e você? E ele riu. Eu? Eu costumava existir. Mas existe nenhum anfitrião aqui. Mas se você quiser, pode ser um convidado. Vendo que não havia maneira de ser uma conversa agradável com aquele homem, Confúcio disse, eu vim de muito longe, achando que Lautos sentaria com compaixão. Um pouco Lautos respondeu, isso mostrará que eu sou um tolo. Não sabe nada sobre mim. Caso contrário, não viria. Agora você quer um pouco de minha compaixão? O homem ausente como ele pode ser compassível. Confuso diz, pelo menos me dá alguns conselhos como relaxar, como descansar. Um Lauto diz. Enfim, o que ele quer dizer até agora? O que o não fazer significa? Foram grandes homens do passado, como Lao Tzu, teve grandes influências do não fazer. Aí eles perguntam porque como o cara pode ser um realizador do não fazer, que todas as coisas podem ser realizadas pelo fazer. Entendeu? Há coisas muito importantes no fazer, mas também muitas coisas importantes do não fazer. O fazer para pequenas coisas de nossa vida. Não confundem não fazer com não fazer bosta nenhuma. Não. O não fazer significa o seguinte, que você tem que relaxar. Apenas isso. Na relaxamento. Ou seja, você pega e você começa a relaxar. E isso você vai seguindo com o fluxo, com a maré.
quando você está fluindo com a existência, apenas fluindo com o rio, direção ao rio, sem nenhuma própria onde eu gostaria de ir, que você está totalmente relaxado, que é o rio da vida, que vocês não estão separados. Você apenas uma ondulação, uma onda. Isso é confiança. Ou seja, confiança é ser apenas uma ondulação no rio, uma onda do não fazer. Ou seja, você tem que relaxar. Não nade. Ou seja, se solte-se e relaxe. Eu estou entendendo aqui que o que o Lao está querendo dizer. Você tem que relaxar. Apenas isso. Você pega nas suas meditações, relaxa, vai e medite. Relaxe. E vai com um fluxo. Enfim. Me dê conselhos como relaxar e descansar. Para isso você vai ter que esperar. A morte virá em seu túmulo. Você vai relaxar. Eu descansar. Não antes disso. Porque se quiser descansar antes disso, esqueça aquela multidão que deixou lá fora. Você fica aqui e eu vou lá fora. Apenas um rugido de leão e todos vão fugir. Ninguém vai voltar a essa caverna outra vez. Você descansa e relaxa. Então Confúcio disse, não faça isso. Eles são meus discípulos. Alguns são reis. Alguns são príncipes. Outros são agentes. Não posso fazer isso, o Lao Tzu disse. E é por isso que eu disse que na vida você não pode relaxar. Só na morte pode ajudar isso. Aqueles que podem relaxar na vida, aqueles que entendem, podem relaxar na vida e descansar na vida. É um milagre para aqueles que não existe morte, porque eles fizeram o que a morte faz. Aqueles que são tolos não descansam, eles não relaxam. Neste caso, a natureza conseguiu um discípulo chamado morte. Para aqueles que possam relaxar em seus túmulos, não se preocupe. Se terá um bom túmulo de Maomé, com grandes pináculos douradas. Aqui jaz o grande Confúcio, o professor de reis e imperadores. Mas se você quiser ficar comigo, tem que entender que eu vou ser a morte para você. Sem isso, a menos que eu o mate, eu destrua, não há nenhuma maneira de salvá-lo. No bom sentido. Confúcio, por algum motivo, disse, eu voltarei. Lao sorriu, não minta. Você não virá novamente. Desta vez você veio porque não tinha nada porque você não tinha nada do tipo de homem que encontraria. Mas eu gostei. Agora vai e diga àquela multidão todas as mentiras que quiser. Então, nós não sabemos bem o que aconteceu com aquela caverna. Tanto mas muito mais deve acontecido lá é precioso decorado. Todo ensinamento de Lao Tzu eram concursos de água. Basta seguir como... Olha só, isso é muito lindo. Basta seguir com a água, onde quer... Voltando. Desculpa por ter demorado, estava comendo. Não foi legal começo o horário. Todo ensinamento de Lao Tzu era como cursos de água. Basta seguir onde a água que ela vá. Não nade. Siga. Mas a mente sempre quer fazer alguma coisa desse modo. Ou seja, você tem que relaxar. Você tem que apenas relaxar. Siga com a água onde aquela que ela vai. Não nade. Relaxe. Na meditação ou parado, se solte. Se solte e siga a água onde ela vai. Siga a água onde ela vai. Ou seja, você se solta, relaxa e siga com a água. Porque desse modo o crédito vai para o ego. Tá entendendo? Se a maré trouxer para a margem, o crédito vai para a margem. Para a maré. Para você. Mas se você tivesse nadado
até a costa, você teria chegado com um ego enorme. E eu consegui atravessar o canal da Mancha. Mas por que não dar o crédito à maré? Por que não dar o crédito à existência? A existência lhe concede o nascimento, lhe acontece a vida, lhe acontece amor, lhe acontece tudo que o valor é estimável. Você não pode comprar dinheiro, só aqueles que estão prontos para dar crédito à benção. Não é uma questão do que você faz, é uma questão de ficar ausente de não fazer. De deixar as coisas acontecerem. Ou seja, é uma questão do não fazer. Ou seja, você tem que relaxar. Ou na sua meditação, uma questão de não fazer, deixar as coisas acontecerem. Na sua meditação, sei lá, se solte, se relaxe profundamente. Relaxe. Apenas relaxe. Deixe as coisas acontecerem. Deixe-se levar. Apenas duas palavras que têm a totalidade da experiência religiosa. Deixe-se levar. Apenas essas duas palavras contêm a totalidade da experiência religiosa. Ou seja, nas suas meditações, comparado, deixe-se levar. Relaxa. Se solte. É uma questão de deixar as coisas acontecerem. Quando você se solta e relaxa, você vai com o fluxo. Entendeu? Isso é confiança. Isso é entrega. Ou seja, apenas uma questão de se soltar em suas meditações, de relaxar cada parte do seu corpo. É isso que consiste o não fazer. Não é não fazer nada em sua meditação. Não. É uma questão de relaxamento. É uma questão de relaxamento. Apenas isso. Relaxe cada parte do seu corpo. E siga com o fluxo. Isso é o não fazer. Você já viu pessoas se afogando? E quando estavam vivas, elas vinham à tona. Várias pessoas gritam, socorro, socorro. Depois afundam e voltam a subir. Afundam. E por fim, não sobe, mas depois, 2 a 3 dias, elas voltam a emergir. Elas não voltam a afundar, mas agora estão mortas. A aldeia onde eu nasci ficam às margens de um rio bonito. Eu via algumas pessoas se afogando no rio. É um rio. É na estação sul. Tinha quilômetros de largura. Era tão forte de atravessar. Mas quando as pessoas... quando era arriscado, quando as pessoas morriam, de repente veio à tona e começou a flutuar. Na minha infância, aprendi que existem coisas que os mortos não sabem. E por isso que os vivos gritam, socorro, socorro, e se afundam. Não é uma questão de você, eu não vou pedir socorro. Não é isso. Os mortos simplesmente vêm à tona, sem gritar, e eles flutuam com tanta facilidade, e não se afogam mais. Deve ter algum segredo. Eu costumava perguntar ao meu pai, qual o segredo que as pessoas mortas não sabem? Como vou dizer? Elas estão simplesmente mortas. Não sabem. Eu dizia, não posso acreditar nisso. Por que é tão bonito vê-las flutuando? Deve ser algum segredo que os vivos não sabem. E que quando eu aprendi a nadar, eu descobri o segredo. No início, quando você aprende a nadar, parece muito difícil. Quase impossível. Você afunda muitas vezes. A água entra pela boca. Mas em 3 dias está perfeitamente como se nadasse muitas vezes. E dentro de 3 e 4 semanas você começa a flutuar como um homem morto, sem nadar, sem mover as mãos. Ou seja, quando você está tentando nadar,
está tentando se afogar. E sem mover as mãos. Você pode apenas se deitar, relaxado, e o rio não tenta mais afogar você. E o rio não tenta mais afogar você. O que o Osho quis dizer disso? Apenas você pode se deitar relaxado e o rio não tenta mais afogar você. Na meditação, quando você está tentando nadar, você está tentando se afogar, certo? Mas quando você, mas para não se afogar no rio, porque pessoas se afogam no rio, se afogam, não sabe por quê, mas se afogam. O que o Osho quer dizer com isso? Olha só, dentro de 3 ou 4 semanas você consegue flutuar como um homem morto. Se nadar, você apenas pode se deitar relaxado e o rio. Você apenas pode se deitar relaxado e o rio não tenta mais afogar você. Ou seja, você tem que relaxar, se soltar-se. Nas suas meditações, relaxe e o rio não vai, e você não vai mais se afogar com o rio. Você vai começando a flutuar com o rio. É isso que o Osho quis dizer, que o Lao Tzu quis dizer. Porque tem muitas pessoas que se afogam no rio, ficam se debatendo no rio, querendo. Você solte-se e relaxe profundamente as suas meditações. Como fazer é simplesmente relaxa. Você tem que relaxar apenas. Relaxe as suas meditações. Até com uma técnica, relaxa. E o rio, eu disse ao papai, aprendi o segredo, não é grande coisa, é muito simples. É porque quando estão mortos, não estão tentando nadar. Eles estão relaxados. Eles estão preocupados em se afogar. Eles já estão mortos, o que pode fazer? Estão no estado de não fazer. Olha só. Os vivos estão se esforçando para se salvar. Não é o rio que se afoga. Não é o rio que afoga você. É o seu esforço para se salvar é o que faz você se afogar. Porque agora eu sei bem como ser um corpo na água morto. Eu posso ficar horas no rio. Eu estou interessado em afogar. Apenas um estado de não fazer. Eu fico fazendo nada. Eu dou esse alerta. Não é ficar nas suas meditações, eu não vou fazer bosta nenhuma. Não. É simplesmente uma questão de você se soltar, de você relaxar. E o rio não tem interesse em me afogar. Na vida, você está tentando fazer de tudo. Deixe algumas coisas para não fazer, porque essas são as únicas coisas que têm um valor. As pessoas que estão tentando amar, ou seja, na vida você está tentando fazer de tudo. Há momentos que você precisa parar. Parar mesmo. Soltar, relaxar. Solte-se. Ou deita no sofá e fica lá por um tempo. Porque às vezes você precisa disso. As pessoas que estão tentando amar. Entendeu? É isso apenas. As pessoas que estão tentando amar, mas desde o início a mãe fica dizendo criança, você tem que me amar. Porque eu sou sua mãe. Agora, não quer entrar em polêmica. Porque eu sou sua mãe. Agora ela está fazendo do amor também um silo, um silo, um silogismo. Porque eu sou sua mãe. Ela não está permitindo que o amor cresça por conta própria, está tentando forçar. O pai fica me dizendo, me ame, eu sou seu pai.
E a criança é tão indefesa que tudo que ela pode fazer é fingir. O que mais pode fazer? Ela pode sorrir, pode dar um beijo, por saber que tudo é fingimento. Ela está fazendo para valer. Ela estão sendo ela não está sendo espontânea. Ela está fazendo o que ela está fazendo porque você é o pai dela. Você é a mãe dela. Isso é isso, é aquilo. Os pais estão estragando uma experiência mais preciosa da vida. Porque as pessoas dizem aos maridos: você tem que me amar, eu sou sua esposa, mas você tem que amar, eu sou seu marido, meu direito. O amar não pode ser exigido. Se for oferecido a você, seja grato. Se ele não for, espere. Mesmo não espere não haver nenhuma queixa. O amor não é direito de ninguém. Nenhuma contribuição pode dar direito de ser amado. Um dos escritores mais famosos dos Estados Unidos escreveu. Peraí, eu vou resumir o que tá agora. Olha só. Se a maré trouxer para a margem, o crédito vai para a margem. Ou seja, resumindo, o não fazer é praticamente o relaxamento. Em suas meditações, relaxe e deixe que a maré os leve. Ou seja, se solte-se completamente, relaxe e você vai seguir com o fluxo. Porque você fica se debatendo, tentando nadar para tudo que é direção. Você quer sair e tal, tá? Aí o sofrimento vai vir. Entendeu? Você está começando a se afogar no rio. Você tem que se soltar de suas meditações. Por que não dá crédito à existência? Entendeu? E você vai sofrer muito. E você vai se afogar. Senão você não tá. Ou seja, resumindo, você tem que se soltar apenas para não se afogar no rio. Deixe-se levar. Relaxa. O não fazer é simplesmente que você tem que se soltar apenas. É isso que o Osho está querendo dizer. Você tem que se soltar. Se solte-se. E o leva. Ou seja, vou continuar. Um dos escritores mais famosos dos Estados Unidos, Dale Carnegie, escreveu que todo marido tem que dizer à a esposa pelos 3 vezes a mãe: eu te amo, querido. Você está louco? Ele está falando sério e funciona. Muitas pessoas, milhões de pessoas, seguem conselhos de Dale. Quando seguem sua casa, flores para mostrar que ama, como se precisasse demonstrar. Povoado materialmente, linguístico tem que se declarar. Se você não disser eu te amo, sua esposa, por alguns dias, ela vai te contar quantos dias se passaram e ficaram mais e mais desconfiada. Peraí, quando chegam em sua casa, trazem sorvetes e flores, rosas para mostrar que amam a esposa. Como se o amor precisasse ser demonstrado, provado materialmente, pragmaticamente, linguisticamente, de vez em quando, declarado de modo que ninguém esqueça. Se você não disser eu te amo, sua esposa, por alguns dias, ela vai contar alguns dias, ela vai contar alguns dias, ela vai contar quantos dias se passaram e ficam mais e mais
desconfiadas de que esse homem deve estar dizendo isso a outra pessoa. Ou também porque quando está sedenta, o amor é uma quantidade. Se ela não, o amor é uma quantidade. Se ele não está trazendo mais sorvete, deve estar levando o sorvete para outro lugar. Eu vou. Olha, isso eu não entendi. Vou ser bem sincero. Querido cara. Ok, mas ó, o amor não pode ser exigido. Se ele for oferecido a você, seja grato. Se não for. É que eu não quero entrar em polêmica. Eu não quero entrar em polêmica aqui. Por isso que eu estou evitando ao máximo. Eu vou evitar polêmica. Vocês tiram suas próprias conclusões. Porque eu não quero criar polêmica aqui. Nós criamos uma sociedade que acredita apenas no não, apenas no fazer. Enquanto a parte espiritual da nossa permanece sedenta. Por quê? Ela precisa de algo que não é feito, mas acontece. Não é que você dê um jeito de fazer. Não é que você dê um jeito de dizer eu te amo. Não. Não é que você dê um jeito de dizer eu te amo. Não. Você de repente se ouve dizendo, você de repente se ouve dizendo que ama. Você até surpreende ao ouvir que está dizendo. Você até surpreende ao ouvir que está dizendo. Não só eu mentalmente. Primeiro, depois repetir. Você até surpreendeu ao ouvir que está dizendo. Não ensaiou mentalmente primeiro, para depois repetir. Isso aí é espontâneo. Peraí, eu vou repetir. Porque ela precisa de algo para ser feito, mas acontece. Não é o que você deu um jeito de fazer. Não é que você deu um jeito de dizer eu te amo. Mas não é que você deu um jeito de dizer eu te amo. Você de repente se ouve. Você de repente se ouve dizendo que se ama. Você está surpreendido ao dizer. Você está se. Você até se surpreende ao ver que está dizendo. Não ensaiou mentalmente para dizer que você não ensaiou mentalmente. Que algo estranho que aconteceu. Enfim, não ensaiou mentalmente. Primeiro, depois sair. Não ensaiou mentalmente. Não ensaiou mentalmente primeiro para depois repetir. Isso é espontâneo. Na verdade, quando os momentos reais do amor não são expressos em palavras, porque você não ensaiou mentalmente. Aí você fala uma coisa e isso é espontâneo. Na verdade, os momentos reais do amor não são expressos em palavras. Quando você está de fato sentindo amor, esse próprio sentimento cria em torno de uma certa radiância que diz que tudo que você não dizer, que não pode nunca ser dito. Desde a infância eu contesto todas as coisas. Disse ao meu pai. É que eu não quero entrar em polêmica. Não quero mesmo entrar em polêmica aqui. Isso é a visão do Osho. Vou deixar bem claro. Desde a infância eu contesto todas as coisas. Disse ao meu pai, não vou respeitá-lo só porque você é meu pai. Vou respeitá-lo só se você for respeitável. Se você é meu pai ou não é. Se você é meu pai ou não, é irrelevante. Eu não tenho nenhuma consequência. Eu vou te amar se você for amável. Se eu estiver amando. E lembre-se de que não é porque você é meu pai, é só porque você é um homem digno de amor. Eu tinha que confrontar meus professores, meus mestres,
Só vou respeitá-los se vocês forem dignos de serem respeitados. Se não forem, então não peço para demonstrar respeito. Se não forem, então não me peço para demonstrar respeito. É isso que eu estou entendendo. Porque isso é hipocrisia. Você está ensinando a ser hipócrita. Eu não acho que nenhum dos meus professores deve ser hipocrisia. Vivemos sem nenhuma rebeldia. Isso que eu entendo a visão do Osho até. Porque se ninguém respeita você, entendeu? Se não for, ó, tô entendendo. Só vou respeitá-los se vocês forem dignos de, sabe? Tipo, essa visão do Osho. Essa visão do Osho, quero deixar muito bem claro. Porque há outras visões. Né? Porque sempre tem aquele valentão da escola. E esse valentão da escola esse valentão, ele causa muito com você. Ele briga com você, certo? E acontece isso. E você não é respeitado de forma alguma. Eu acho que é isso que o Osho ele quer dizer. Porque isso é hipocrisia, você está ensinando a ser hipócrita. Eu não acho que nenhum dos meus professores deve me ensinar a hipocrisia. Ó, porque se não forem, então não me peça a demonstrar respeito. Porque isso é hipocrisia. Você está me ensinando a ser hipocrisia. Eu não acho que nenhum dos meus professores deve ser. Olha só vou respeitá-los se vocês forem dignos de respeito. Se não forem, então, não me peçam para me demonstrar respeito. Sabe aquele cara que zoou com você, que maltratou você com todos os sentidos? E eu, sabe? E de repente você não sabe, maltratou você, não teve nenhum respeito por você, pisou em você e de repente você está me ensinando a ser hipócrita. Eu não acho que nenhum dos meus professores deve me ensinar hipocrisia. Ou seja, enfim, é uma questão de porque tem outras visões. Por exemplo, quando Jesus dizia bate-me na face, bate-me na face e mostre a outra face. Se alguém maltratar você, mostra a outra face. O Osho quis dizer o seguinte: se você não é respeitado, ó, se não forem, só vou respeitá-los se forem dignos de respeito. Se não forem, então não me peçam demonstrar respeito, porque aí você não vai estar demonstrando respeito, entendeu? Mas essa é uma visão. Temos que comparar para juntar. Não quer dizer, entendeu? Tipo, não quer dizer nada. Tipo, tem que ver as visões das outras pessoas, a visão do Osho, a visão do espiritismo, a visão daquilo, para tentar compreender. Tá? Não, sabe, temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Vivemos uma sociedade de rebeldia, ó, entendeu? Não vou ensinar, porque não vou demonstrar respeito nenhum por você. Se não
se me maltratou, se não teve nenhum respeito por mim, não vou demonstrar respeito. Mas não quer dizer que você não vai maltratar o cara. Entendeu? Não quer dizer que você vai maltratar o cara. Não! Não quer dizer isso que você vai maltratar o cara, chutar o cara, pisar no cara. Nada a ver. Apenas quer dizer que você tem que maneirar. Apenas quer dizer que... Ou seja, não quer dizer que você não vai, tipo... se não forem, então não peço para demonstrar respeito. Não é no sentido de chutar na cara da pessoa, chutar, pisar. Nada a ver. Tipo, sabe aquele jeito? A minha família me ensinou uma coisa muito importante com o bullying. Eu me lembrei muito disso. Quando fazem bullying com você e outras coisas, passa para um vídeo e passa para o outro. Tipo, se lasque, sabe? Que se lasque, deixa que fale, entendeu? Apenas deixem que fale, É isso que o Osho tá querendo dizer. Tipo, deixa que falem. Não, é isso aí, que deixam que falem. Papa. Sabe? Passa para um vídeo e passa para o outro. É isso que o Osho tá querendo dizer. Passar para um ouvido e sair para o outro. Aquele que desrespeita você. Faça que legal. Que legal. Mas não quer dizer essa frase que você vai chutar, pisar na pessoa. Não. Passa para um ouvido e passa para o outro. Vivemos sem nenhuma rebeldia. O resultado final é que, aos poucos, mais ou menos, é que de repente ela pode continuar fazendo cada vez mais nada. Olha só, vivemos sem nenhuma rebeldia. O resultado final é que aos poucos você está literalmente hipócrita. Você torna uma pessoa hipócrita, mas esquecemos completamente que proteger sua mente e na mente, no ser da pessoa que é hipocrisia. E qualquer coisa do mundo do não fazer é impossível. Ela pode continuar fazendo cada vez mais um robô. Toda a sua vida é um fazer. Dia após dia ela está fazendo. Tudo, pois tudo é um estado de um fazer. Temos que tomar muito cuidado para não interpretar errado. Mas de repente você se depara com a existência do acontecer. Considere-se uma dádiva da existência e faça desse momento do início um novo estilo de vida. Esqueça-se de nadar. Deixe que a maré leve. Deixe que a maré o leve a qualquer praia. Ou seja, solte-se, relaxe e deixe que a maré leve para qualquer praia que ela quiser. Esqueça-se de nadar e deixe que a maré o leve para qualquer praia. Ou seja, solte-se, relaxe e deixe. Porque toda a minha abordagem é do não fazer. Apenas permite que alguns por instante, durante 24 horas, quando não estiver fazendo nada, deixe que a existência faça algo a você. As janelas vão começar a se abrirem no seu ser. E as janelas vão conectá-las com o universal, o imortal. Se de repente você se deparar com a experiência do acontecer, considere-se uma dádiva da existência e faça desse momento o único de um novo estilo de vida. Esqueça-se de nadar. Ou seja, relaxe. É o início. O não fazer, o não nade, significa o seguinte:
E você tem que relaxar. Apenas isso. Solte-se, relaxe. É isso que o não nade significa. Você tem que se soltar, você tem que se soltar, você tem que relaxar. E nesse momento, o início de um novo estilo de vida aconteça. Esqueça de nadar. Deixe que a maré o leve a qualquer praia. Entendeu? Deixe que a maré leve para qualquer praia. Solta, relaxa. Deixe a maré levar a qualquer praia. Tá? Para você não se afogar no rio. Que as pessoas sempre tentam nadar e acabam se afogando. Então, todos os dias, solte, relaxe e deixe acontecer. Deixe levar para qualquer maré, qualquer praia. É isso que consiste o não fazer. O não fazer é relaxamento. Você tem que se soltar em suas meditações. Ou seja, todos os dias, faça disso um estilo de vida. Um estilo de vida. Se solte-se. Relaxe. Eu vou traduzir, eu vou dar um exemplo legal para vocês. Esqueça-se de nadar. Esqueça de nadar é simplesmente se solte-se em suas meditações, relaxe. E é isso que consiste o nadar. Esqueça de nadar. Deixe que a maré o leve a qualquer praia. Entendeu? É isso que consiste. Muito fácil. Se não, isso é um estilo de vida, tá bom? Porque no taoísmo aprendemos uma coisa muito séria, de que, muito séria mesmo, não tente contrariar esse fluxo jamais em suas vidas, porque você vai sofrer e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Entenderam não fazer? O não fazer, você tem que se soltar, relaxar, deixar, e você vai seguir com a maré, com o fluxo. Se solte-se. Torne-se isso um estilo de vida em suas meditações. Relaxe. Apenas relaxe. E deixe que a maré leve a qualquer praia. É isso que consiste. Eu entendi até. Eu entendi para tentar passar para vocês. É isso que consiste. Dei um exemplo de cada parte, tá? Mas isso é o que consiste. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem longo para tentar explicar tudo. Então é isso. Muita paz a todos.